Eu gostaria de cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. E hoje eu vou trazer uma palavra na qual se encontra no livro de Daniel, no seu capítulo 3, a partir do verso 24 até o versículo 26. Assim diz o texto: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Nesse texto de Daniel capítulo 3, destacam-se 3 jovens que estavam em um aperto, que estavam numa situação muito difícil, por Nabucodonosor ter mandado todo aquele povo se prostrar diante da estátua que ele levantou. Mas vamos voltar um pouco na história. Vamos voltar então ao capítulo 1, onde tudo começou, como eles foram parar nesse lugar, como eles foram parar nessa situação. O capítulo 1 retrata então Nabucodonosor convocando vários jovens para que pudessem todos assistirem a seu palácio. Assim o rei Nabucodonosor mandou o chefe de seus eunucos escolher esses jovens. Selecionados então os jovens, entre esses jovens haviam 4 jovens chamados Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E todos esses jovens com a qual foram escolhidos eram descritos como jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência. Observamos no versículo 4 do capítulo 1 que descrevem esses jovens como jovens em que não houvesse defeito algum. Mas não quer dizer que eles não tinham defeitos, quer dizer que eles tinham todas as qualidades com a qual ali o rei precisava. Assim então, o rei Nabucodonosor propôs a esses jovens para que todos comessem de suas iguarias. Então, Daniel pediu ao dispenseiro, aquele que cuidava do serviço de alimentação do reino, para que ele pudesse comer somente legumes, alimentos saudáveis. E o interessante é que Daniel não pede só para si mesmo, mas também ele pede para Ananias, Misael e Azarias, que desde o início do capítulo 1 podemos observar que esses 3 já possuíam uma união. Assim então, decidiram fazer um teste durante 10 dias. Passando-se 10 dias, a aparência desses 4 jovens estava mais bela do que a dos outros. E vendo tudo isso, contemplando tudo isso, o rei tirou a conclusão de que não existe nenhum mago astrólogo como esses jovens em todo o seu reino. O capítulo 2, então, irá nos falar sobre o sonho de Nabucodonosor, onde Daniel se oferece para entregar a revelação do sonho da parte de Deus, tentando assim impedir a Arioque, capitão da guarda de Nabucodonosor, de matar todos os sábios que não agradaram ao rei por não saber interpretar esse sonho. Assim, Daniel contou a situação a seus companheiros e juntos decidiram pedir misericórdia a Deus para que recebessem a revelação desse sonho. Ou seja, mais uma vez esses 3 se uniram e oraram a Deus. E assim Daniel interpretando o sonho ao rei, o rei então engrandece a Daniel e ali o pôs governador de toda a província de Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. E o capítulo 3 vai nos dizer sobre a estátua com a qual o rei Nabucodonosor levantou, para que todos aqueles que ele convocou adorassem essa estátua e se prostrassem diante dela ao soar de todos aqueles instrumentos, e que todo aquele que não se prostrasse e nem adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Assim então o rei ordenou, e todos aqueles instrumentos foram tocados. E o rei Nabucodonosor, vendo tudo isso, se sentiu muito orgulhoso. Mas vieram até ele alguns homens caldeus e acusaram 3 jovens que se mantinham de pé, enquanto todo aquele povo estavam adorando e se prostrando diante daquela estátua. Nabucodonosor então já começa a ficar irado. Ele vai até os jovens e lhes pergunta: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego,
que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? E falou mais dizendo: Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som dos instrumentos, e se prostrarem diante da estátua, bom é. Mas, se não se prostrarem, serão lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente, que será aquecida 7 vezes mais. Responderam então Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, no capítulo 3 nos mostra que esses 3 jovens decidiram juntos ficarem de pé e recusaram a oferta do rei. Ou seja, os 3 unem a sua fé em meio a essa situação difícil. Passam pela fornalha e saem de lá vitoriosos e exaltando a Deus. E a união é uma prática muito importante que deve estar no meio da igreja, pois a igreja unida forma um corpo. Claro que cada membro é diferente um do outro, mas cada um tem um papel muito importante. Então Deus quer nos dizer que nós somos importantes para Ele. Nós somos membros da igreja, com a qual o Senhor nos deu um papel muito importante na presença dEle. Vamos nos unir mais, pois somos um corpo só, mesmo sendo diferentes uns dos outros. Somos capazes de vencer qualquer batalha. Assim como nos reunimos nos cultos, nas orações, que Deus vai nos dar vitória. Vamos orar uns pelos outros. O inimigo tem tentado trabalhar nessa área, mas vamos nos unir. Ele não tem poder sobre nossas vidas. Mas a igreja unida é mais forte do que qualquer demônio, é mais forte do que qualquer ação do inimigo contra ela. E eu tenho certeza que com a igreja unida somos mais que vitoriosos. Amém? E aqui eu agradeço primeiramente a Deus por estar trazendo esta palavra aos amados irmãos. E também quero agradecer você que até aqui assistiu, que até aqui ouviu. E que Deus abençoe a vida de cada um.